Sejam todos bem-vindos à nossa interação terapêutica. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Rogério, mas todo mundo me chama de Roger, até minha mãe me chama de Roger. Sou analista corporal e comportamental e também terapeuta sistêmico. E a Sheila? Também boa noite, né? Acho que todos aqui se conhecem, mas se não, eu também sou analista corporal, terapeuta sistêmica, né? Consteladora familiar, e vai ser um prazer estarmos juntos aqui essa noite para falar um pouco sobre as leis sistêmicas no casamento, né? Como que isso influencia, como que isso pode nos ajudar a ter um casamento mais feliz, mais equilibrado, né? Muito bem. E aí a gente, dessas informações que nós vamos transmitir para vocês hoje, a gente vai usar um conceito bastante usado por Bert Hellinger, e temos aqui até a base daquilo que a gente vai considerar hoje aqui, que é desse livro, que fala para que o amor dê certo. E o que ele traz aqui a respeito das relações é algo que vale muito a pena. A gente vai dar para vocês uma pincelada dos conceitos. O restante do livro ele fala muito a respeito de constelações. Você vai ter a oportunidade de ler as constelações que o Bert fazia, né? Mas a gente vai fazer algumas situações práticas aqui, talvez trazer algum caso, né? E reais, né? Que a gente acabou tratando, e os nossos colegas aqui depois podem compartilhar também. E você fica à vontade, depois também no finalzinho na segunda parte da nossa interação, para fazer as suas perguntas, para colocar também as suas questões, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês aqui durante esse período de tempo. Eu gostaria de começar falando a respeito de uma citação que o Bert ele faz nesse livro, que eu acho muito interessante, porque traz um conceito um pouco diferente daquilo que a gente costuma ouvir, né? Ele diz assim, olha, muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo, que é preciso apenas amar bastante e ficará bem. Será que você já acreditou nisso também? Olha, se eu amar bastante, o amor vai conseguir superar qualquer coisa. Até dentro da Bíblia a gente tem um conceito parecido com isso, né? O amor suporta todas as coisas, né? Acredita em todas as coisas. Mas aqui o Bert ele está trazendo uma visão do que você tem que acrescentar dentro do amor para que ele possa dar certo. E esse é o que a gente vai falar hoje aqui. E ele continua dizendo o seguinte: para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado dele. É necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta do amor. E quando fala ordem oculta do amor, o que ele quer dizer com isso? É uma coisa que não é percebida claramente pelas pessoas. Essa ordem, essas leis, a gente até colocou na divulgação aqui dessa interação, né? Como se fossem regras, elas existem, elas são saudáveis, elas são importantíssimas, mas normalmente as pessoas não conhecem isso. E as dinâmicas da vida familiar das pessoas acaba trazendo certos níveis de problema, inclusive nas relações, tornando impossível que o amor flua de uma maneira saudável. Então, o que ele quer dizer que a gente tem que observar também? O que tem que haver, além de só existir o amor, né? O que tem que haver nesse componente para que o amor ele possa dar certo? Então, ele fala das leis sistêmicas, que são basicamente aqui as 3 leis que o Bert mencionava. É a lei da ordem, ou também chamada de hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E aí o que o Bert fala nesse livro é que, segundo essas ordens, que as ordens do amor, elas têm um papel fundamental no equilíbrio e na manutenção do sistema familiar. Então, se você quer ter a vida familiar equilibrada, é preciso que siga essas 3 leis, né? Como se fossem regras da vida. Se você quer fazer uma manutenção desse amor, é preciso que você observe essas leis. E hoje a gente quer observar essas leis de uma forma mais prática, voltada aqui para a relação do casal. Certo? E a Sheila agora vai falar um pouquinho para vocês, né? O que acontece com as expectativas. O que é comum, né? Vamos colocar assim, expectativa e realidade.
quando nós observamos muitas vezes filmes, romances, né, livros, séries, há um casal com dificuldade de ficar juntos, mas quando conseguem ficar juntos, ali é o grande finale, né? Então, um casamento, um grande encontro, e a intenção é dizer que permaneceram felizes assim para sempre. Mas a realidade é outra, né? Sabemos que o período do namoro, do noivado, o dia em si do casamento, são ocasiões muito especiais, mas o dia seguinte ele vem, né? A convivência, o dormir e acordar juntos todos os dias. E muitas vezes a sensação é: essa pessoa não é como eu esperava. Essa pessoa não é aquilo que eu imaginei. O outro pode estar tendo a mesma sensação de nós, né? Essa não é a pessoa que eu me casei, parece que ela mudou, parece que ela está diferente, parece que ela não é a mesma. E na grande maioria dos casos, não houve nenhuma mudança. A questão é que agora você conhece a pessoa profundamente, né? De um outro jeito, no dia a dia, em questões fáceis ou difíceis. E o que acontece? Bert Hellinger, quando fala disso, usa uma frase muito interessante, que eu vou citar. Então, algumas vezes eu vou ler, porque são frases que nós retiramos aqui do livro e vamos fazer uma explicação, né? Mas ele fala assim: o perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta o impulso de crescimento, não do perfeito. O que ele quer dizer com isso? Né? Homem e mulher imperfeitos que somos, juntos podem crescer e evoluir, podem se completar. O que muitas vezes as pessoas consideram motivo de conflitos, né, as diferenças, pode ser exatamente o contrário, motivo de complemento. O que um não tem, o outro complementa. E a própria Bíblia diz isso também, né? Coloca a mulher como um complemento do homem. O que é completar? É colocar o que falta do outro, né? Então, homem e mulher são diferentes, possuem personalidades diferentes, modos de enxergar diferentes, mas é claro que um casal precisa ter propósitos em comum, né? Mas isso pode ser conquistado com o tempo. Propósitos individuais e propósitos em comum. Mas fazer das diferenças o ponto de união. A questão é: você enxerga a pessoa com quem você se casou? Ou você vive sempre no desejo de modificá-la, mudá-la, aperfeiçoá-la, fazer com que ela seja do jeito que você imagina? Então, você não se casou com aquela pessoa, você se casou com um ideal, com uma expectativa, e não com a realidade. Faz sentido isso para vocês? É muito interessante, né? A gente enxergar realmente o outro como ele é e respeitar dessa maneira. Nós não podemos evoluir? Claro que podemos, devemos fazer isso, né? E um casal imperfeito juntos vai evoluir juntos. Vão crescer, né? Vão amadurecer juntos, lado a lado. Certo? Essa foi apenas uma introdução sobre uma questão muito comum. Mas agora o Roger vai entrar aqui nas leis da ordem, a lei da hierarquia, a lei da ordem, como que isso se aplica, né, dentro de um relacionamento de casal. Eu vou pegar aqui o gancho que a Sheila falou sobre essa necessidade que às vezes as pessoas elas entram na relação para modificar o outro, porque é como se ela enxergasse que o padrão do certo, a visão de mundo correta é a dela. Enquanto a Sheila estava falando aqui, eu até lembrei de uma música, né? Que é lá do Kid Abelha, não sei quem vai lembrar dessa música, mas ela fala assim que eu quero você como eu quero, e numa parte da letra ela fala assim, eu vou transformar o seu rascunho em arte final. Então,
Na música, numa brincadeira, ela revela, às vezes, uma parte da natureza humana, né? Que a pessoa idealiza e ela quer mudar. E o que isso tem a ver com a primeira lei, que é a lei da ordem? É justamente a gente entender que, na lei da ordem, que é um conceito bastante simples, quem chega primeiro é maior do que quem vem depois. Então, esse é o conceito. Então, vamos pensar assim. Lá na sua família de origem, quem chegou primeiro? Foi você ou foram os seus pais? Então, se vocês puderem, inclusive, interagir com a gente no chat, a gente não vai ficar sozinho aqui. Eu estou no meu chat aqui e vocês podem ir compartilhando. A pergunta pode parecer besta, né? Mas ela vai nos ajudando a chegar naquilo que a gente quer explicar para você. Então, é claro, né? Os pais chegaram primeiro. Então, isso é uma lei de uma ordem, ou, conforme Bert coloca também, uma hierarquia. Logo, os pais sempre são maiores. Não importa como você, com o passar do tempo, obtenha de entendimento, intelectualidade, inteligência, né? Dentro do sistema familiar é muito importante que você respeite sempre os pais como maiores. Nós, como terapeutas sistêmicos, sempre que observamos que dentro de um sistema familiar está havendo um desequilíbrio, a gente sempre nota se a pessoa está fora de ordem em relação aos pais. Talvez, por exemplo, o filho que virou pai dos pais, né? E isso causa um sistema muito doente. Mas aí, falando da ordem, agora no casamento. Quem chegou primeiro no casamento? Quem chegou primeiro? Será que você chegou primeiro no casamento e o seu cônjuge chegou depois? Isso, Flávio. Os dois chegaram juntos. Logo, se os dois chegaram juntos, o que não existe não tem maior. Os dois são iguais, né? Então, o casamento é uma união de pessoas iguais, porém com função diferente, né? Os dois têm funções diferentes. Por exemplo, você talvez tenha aprendido que, por exemplo, o homem ele tem uma função dentro dessa relação, né? Ele é um provisor, ele é um líder, ele atua como um cabeça. Tudo isso dá segurança para a esposa. A mulher, por exemplo, tem certas necessidades que o homem não tem. Logo, ela vai atuar como uma ajudadora, um complemento, uma amiga, amante, assim por diante. As pessoas têm papéis diferentes. Quando vem os filhos, então elas vão tendo outros papéis também, né? Então, tudo isso é importante nesse conceito simples para a gente entender que se os dois chegam no mesmo nível, ou seja, não tem maior, eu vou deixar uma pergunta para você pensar. Por que tentar mudar o outro? Por que eu vou transformar o seu rascunho em arte final? Veja que não tem sentido, né? Nós precisamos, então, nessa primeira lei, começar a entender que o casamento é uma união de duas pessoas iguais. E no segundo casamento, como fica a ordem? É muito comum, né? Às vezes um cônjuge que perde o seu na morte ou por um divórcio venha se casar novamente. É muito interessante o conceito, né, que Bert traz aqui. Ele fala assim: o primeiro casamento tem precedência, ou veio primeiro, e ponto final. Não pode ser ignorado, não pode ser esquecido. O segundo casamento, porém, tem prioridade. É o foco agora. Deve ser cuidado, deve ser observado. Mais para frente, quando a gente entrar na lei do pertencimento, nós vamos falar de novo desse assunto. Mas aquele que precede, né, o primeiro casamento, vamos colocar assim, que não importa o motivo por que tenha acabado, merece reconhecimento e respeito. Quando isso não existe nas relações, o casamento atual sofre consequências. Por quê? Porque infringe uma ordem. O primeiro casamento tem um lugar nesse sistema e precisa ser olhado com respeito. Imagine se, por exemplo, alguém que fica viúvo, né? A dor que isso trouxe. Ou simplesmente um divórcio. Quanta dor traz? Bert fala o seguinte: ninguém pode ser feliz à custa da infelicidade ou desgraça de outro.
Um casamento terminado deixa dores e, às vezes, traumas. O que ficou pode ficar infeliz. O que chega como novo cônjuge precisa ter um olhar respeitoso e digno em relação ao primeiro, pois ele precede. E é tão comum vermos o contrário, não é? Vamos falar mais disso na questão do pertencimento. Mas é tão comum vermos o contrário. Quando não há esse respeito, o casamento atual sofre consequências. Falando ainda sobre essa ordem, há um conceito muito interessante para que nós pensemos, né? Tudo começa e tudo termina no casal. Como assim? Se nós estamos falando de prioridades, né? Quando aparecem os filhos, nós sabemos que os filhos são um foco, não é? Eles exigem tempo, energia, eles precisam de cuidado, proteção e viram o foco desse casal. Mas, muitas vezes, o que as famílias se esquecem é que o relacionamento veio primeiro. E que o relacionamento precisa ser cuidado, cultivado. A paternidade é uma continuação do relacionamento. Ela veio depois. E os papéis de pai e mãe são funções temporárias. Porque qual é o papel de pai e mãe? Criar, cuidar, proteger e levar para a vida. Um dia, esses filhos vão voar do ninho. E o que fica? Fica o casal. Será que existe ainda um casal? Muitas vezes nessa hora, o que esse homem e essa mulher se dão conta é que ficaram apenas um pai e uma mãe, e não mais um casal. E quantos casamentos terminam nessa época? Quando nós ouvimos falar da síndrome do ninho vazio, né? Quantos pais sofrem ao ver os filhos partirem para a sua vida pessoal? Por quê? Porque não cultivaram o relacionamento que tem precedência, o que veio primeiro, a relação do casal. Bert fala novamente sobre isso. Ele fala assim: quando um casal tem filhos, a paternidade em geral absorve toda a sua energia. Ainda mais quando os filhos são pequenos, né? Mas o amor dos pais pelos filhos se nutre desse relacionamento. Se, portanto, o relacionamento de um casal volta a ocupar o primeiro lugar, vou passar o barulho, é mais fácil ser pai e mãe. Então, vamos imaginar a família como uma árvore e o casal como a raiz dessa árvore. Né? Se essa árvore tem uma raiz forte, que a sustenta, que a mantém, ela vai dar bons frutos. Quantas vezes uma árvore precisa de um adubo, né? Ou ser irrigada para que ela seja forte, firme, e que então possa sustentar a família. E aí Bert termina essa frase, ainda complementa, dizendo assim: os filhos que sentem os seus pais como um casal que se ama, sentem-se muito felizes. Ou, como também diz a Bíblia, né? Como uma só carne. Né? Quando os filhos conseguem ver os pais unidos no propósito, nos objetivos, né? Com amor e respeito entre si, isso reflete nos pais, nos filhos, felicidade, alegria, tranquilidade. Já reparou que em algumas famílias os filhos não são autorizados a sair? Hoje em dia é comum se ver filhos com 20, 30, 40 anos morando dentro de casa. Por quê? Porque se eles forem embora, os pais simplesmente se separam. Ainda, algo que deve ser levado em conta é que um relacionamento, ele tem precedência, por exemplo, um trabalho secular.
Às vezes, um trabalho que exige de mais de uma pessoa, ela acaba abandonando esse relacionamento, né? O relacionamento, ele tem precedência e a família, ele tem prioridade, né? A sua família de origem. A família de origem veio primeiro, mas agora você deixa a sua família de origem e cuida do que tem prioridade, o relacionamento de casal. Né? Então, isso é muito importante de se observar. Apesar de ter filhos e apesar do cuidado que se exige do trabalho, não é pouco, cultivar o que veio primeiro, o relacionamento desse casal. Certo? E esse detalhe que a Sheila falou, gente, acontece demais os atendimentos, a gente vê que existe um casal, a gente já tem muitos casais aqui, existe um casal, mas de repente eles não estão dando prioridade à relação. Dias atrás atendi um rapaz que praticamente o casamento dele, ele estava, não é nem segundo plano, terceiro, quarto plano, porque a função da vida dele, ele que tinha um traço de caráter, que a gente chama, né, quando analisamos pelos traços de caráter, né, comportamentais, que é a análise corporal, é o quinto traço, que é o rígido. Então, o homem ele tem uma ligação muito forte com a mãe. Então, ele relatou para mim, por exemplo, quantas vezes ele deixou a esposa para atender a mãe do outro lado da cidade, Salvador, que ele mora numa cidade bem grande. E aí eu perguntei para ele assim, mas ela tem marido? Tem marido, o marido tem carro. Ele falou assim, e ele se deu conta, né, durante esse processo terapêutico, ele falou assim, rapaz, hoje eu estou abismado. Quantas vezes eu saí daqui, me desloquei 40 minutos para levar minha mãe num local que era 10 minutos da casa dela. E quem ficou sobrando? A esposa. E é muito comum, porque a pessoa não consegue enxergar isso. Percebe a frase que nós comentamos aqui lá no começo? Que são as ordens ocultas do amor, porque a pessoa acha, não, mas é um sentimento de lealdade que a pessoa tem. E depois ela vai se sentindo mal de voltar para a relação. É um processo que ela tem que restabelecer, porque ela está tão acostumada a olhar ou priorizar a família de origem que dar prioridade agora para o casamento se torna difícil. Aí eu pergunto, onde fica o amor num caso como esse? Que dificuldade, né? Vamos falar agora da segunda lei que deve nos ajudar, que é a lei do pertencimento. Como que a lei do pertencimento pode ajudar você na relação que você tem com o seu cônjuge atual, até olhar a vida e as relações? Só para explicar um pouquinho o que significa essa lei do pertencimento, ela significa dizer que não importa o que a pessoa faça, ela tem o direito de pertencer. Todos têm igual direito de pertencer. É muito simples, né? Ah, mas aí a pessoa fez algo condenável, reprovável, ela fez algo pecaminoso, ela fez uma coisa muito errada. Ainda assim, essa pessoa, se ela for membro da sua família, ela tem o direito de pertencer, certo? Ela tem um lugar que é só dela, é insubstituível. Né? Não significa que ela esteja isenta de repreensão, de responder pelo erro, de restrição, punição legal, né? É claro que tudo isso vai atuar para que ela responda pelos atos dela, mas pertencer a esse ambiente é algo extremamente importante. Você tem que reconhecer esse lugar da pessoa. Às vezes, as atitudes dela podem diminuir a credibilidade, a confiabilidade, a proximidade que você tem com a pessoa. Mas você nunca deve matar essa pessoa, por assim dizer, no coração. Eu vou fazer de conta que essa pessoa não existe. Isso é uma coisa que as pessoas elas acabam fazendo, às vezes, né? Fulano para mim morreu. Então, não, é como se você estivesse excluindo essa pessoa do seu sistema. Ou ninguém fala dela, né? Não fale dessa pessoa, ela é como se ela não existisse. Você está tirando ela do lugar que ela tem. Exato. Ela tem um lugar, não importa o caráter, o que ela tenha feito, ela tem um lugar a qual ela pertence àquela família, né? E às vezes pode acontecer essa situação que a Sheila mencionou agora, quando uma pessoa ela vem de um casamento, vem para uma outra relação. Então, vamos supor que eu venho de um outro casamento, eu estou agora com a Sheila, mas eu tive uma mulher antes. Aí a Sheila fala assim, não fale o nome daquela vadia. Não fale o nome daquela mulher que casa.
Não é insuportável, não pode tocar. Mas aí, às vezes, eu tenho filhos daquela primeira relação. Eu pergunto, como que eu vou excluir essa pessoa? Não tem como excluir essa pessoa. Não tem como dizer que essa pessoa não teve lugar. E é necessário, inclusive, que a Sheila, no exemplo que eu estou dando aqui, né, ela entenda que essa primeira relação, ela trouxe algo até saudável para a relação atual. Por quê? Porque se eu, como homem, tive um relacionamento antes, eu aprendi um pouco mais o que é compartilhar, o que é dividir, o que é olhar para as emoções de uma mulher, coisa que eu não estava antes acostumado. Quem sabe aprendeu com os erros, né? Exato. Então é como se eu chegasse mais polido e mais moldado. E você deve se sentir feliz de que agora alguém fez um trabalho, né, de moldar esse homem para você. Então já parou para pensar nessa visão diferenciada, né? Então é algo que a gente deve olhar com muito respeito. Bert, inclusive, diz que não é possível que um segundo casamento dê certo, sem se olhar com muito respeito para o casamento anterior. Deve se olhar em razão da lei do pertencimento. Mas isso não é apenas, talvez você pense assim, mas eu não lembro de um segundo casamento. Vamos supor que a pessoa seja viúva. Viúva não, ela seja divorciada. Ela é divorciada e, de repente, esse primeiro casamento que ela teve, porque ela está solteira, mas não foi uma relação muito boa, pelo menos no final. E aí nós temos uma pessoa conhecida, né, que toda vez que ela se refere a um marido, ex-marido, né, ela fala do falecido. Mas ele está vivo. Ela matou, né? Então, veja só, para ela o falecido. Então, esse homem já morreu para ela. E aí a gente ouvindo aquilo, né, dela comentando, eu perguntei assim para ela: escuta, se você pudesse voltar atrás, você se casaria novamente com esse homem? Ela falou assim: Deus me livre, nem pensar. Só que ela tem 4 filhos. Aí eu perguntei: você consegue imaginar a sua vida sem os seus 4 filhos? E ela disse: jamais. Falei: mas os seus 4 filhos vieram dessa relação. Se você excluir esse homem, o que acontece com os seus filhos? Percebe como é forte isso? Daí a pessoa cai em si e ela precisa começar a olhar, mesmo para um caso desse, né, que ela teve um relacionamento anterior difícil por um tempo, mas, gente, por um tempo esse relacionamento ele foi sustentável. Por um tempo esse relacionamento ele foi bom, não importa quanto tempo. E há responsabilidade de ambos os lados. Não há apenas um vilão e um mocinho na história, né? Eu atendi uma senhora que veio com uma queixa, né, de um relacionamento que não deu certo e problemas com o único filho que ela tem, que hoje é um homem que já constituiu família, né? E ela queria olhar a relação dela com o filho na constelação. E quando eu pedi que ela colocasse um representante do ex-marido, ela colocou ele fora da vida. Simplesmente fora da vida. Fora do espaço, do campo que nós trabalhamos. Só para vocês terem uma ideia, né? E colocou o filho a seu lado. Então, quer dizer, ela não havia autorizado esse filho a ir para a vida, né? Ela se queixava que o filho não dava atenção, não era carinhoso com ela. Meu filho não, parece que nem lembra de mim. E quando eu trouxe atenção para ela, eu perguntei assim: quantos anos você foi casada? Ela falou: 25 anos. Eu falei: então, seu casamento deu certo. E ela se espantou assim. Eu falei: sim, 25 anos é uma vida. Eu falei: você só passou momentos ruins com ele? Todos os dias? Ela falou: não, tivemos muitos bons momentos. Falei, aí a feição dela já mudou, né? Falei: então você teve um casamento que deu certo, porém chegou ao término por alguma diferença, né? Diz para ela: enquanto você nega seu ex-marido, né? Tratando como se nem existe, aquilo nem faz parte da minha vida, você nega o seu próprio filho, pois seu filho é metade seu marido e metade você, né? E você está buscando no seu filho o que você deveria ter buscado no seu marido. Então, após essa visão,
ela disse que a relação dela com o filho mudou, né? Ela entendeu que a prioridade dele agora é a família atual, a esposa, o filho, né? E apesar dela ter melhorado a relação com o filho, ela não cobra mais isso dele. Ele se aproximou da mãe quando deixou de ser sufocado por ela. Né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque as coisas entraram em ordem. Né? E agora nós vamos considerar com vocês a terceira lei que nos ajuda, que é a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber. E a gente costuma dizer que essa lei está em todo lugar. Você está sendo influenciado por essa lei, mesmo que você não perceba isso claramente. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Você é convidado por alguém para ir na casa dessa pessoa tomar uma refeição. E quando chega lá, né, é uma noite muito agradável, é um ambiente acolhedor, a pessoa fez o melhor que podia para te atender. Normalmente, quando isso acontece, quando você vai embora, o que você diz, né? Talvez não seja no mesmo momento, né? Mas a gente recebeu um casal aqui em casa, quando ele foi embora, ele falou assim: olha, então fica marcado, próxima vez você vai lá em casa. Então, o que a pessoa está querendo fazer? Ela está querendo equilibrar. É a compensação, né? Compensar, exatamente. Isso é normal, né? A gente se sente como que em dívida com a pessoa. Você quer retribuir a tudo aquilo de bom que ela fez. Então, isso está nas relações. Agora, uma pergunta interessante nessa questão de equilíbrio que você pensa em casamento, em relações. Será que você sente que na sua relação você está dando mais do que está recebendo? Então, aí fica pesado, né? Parece que eu dou muito mais do que eu estou recebendo. E essa é uma queixa muito comum das pessoas. Né? Eu não estou recebendo aquilo que eu esperava. Só que antes da gente entrar um pouquinho nessa história das pessoas, é muito importante que a gente entenda o seguinte. Quando ela traz esse conceito, né, do que eu esperava, o que exatamente eu esperava da relação? O que eu esperava do casamento? Então, eu costumo perguntar, por exemplo, para as pessoas que trazem essa queixa, você casou para quê? E aí eu gostaria que você participasse agora no chat, né? Para quê? Ou qual a finalidade, qual o propósito que você se casou? Vamos deixar os terapeutas quietinhos um pouquinho. Quero ler aqui os comentários de quem está aqui. Amar e ser amada. O que mais? Comentem aqui para mim no chat. Para que você casou? Qual foi o propósito e o objetivo? Às vezes as pessoas elas costumam dar respostas variadas, né? A Flávia comentou aqui, amar e ser amado. Ótimo, isso é uma relação de equilíbrio que ela coloca aqui, né? Eu vou amar e vou receber amor. Tudo certo com essa resposta, né? Só que algumas pessoas dizem assim, né? Eu casei porque quando eu casei, estava vivendo uma situação muito difícil, tá? Então eu engravidei, eu tinha um namorado, olha só, a finalidade então foi uma união que foi provocada, né? Talvez por conta da família. Ou eu casei, eu já tive gente que eu conheci que se casou porque vivia num ambiente que ela não se sentia ali. Então, eu preciso sair dessa casa, meus pais eles são muito restritivos. E a Ana Paula falou, cuidar e ser cuidada. E aí, às vezes, intenções do casamento é isso. Eu preciso receber esse cuidado, esse acolhimento. Eu preciso ter companhia. O que as pessoas às vezes comentam com mais frequência. Né? Mas pense comigo, né? Se não tem mais sentido a gente pensar o seguinte, que o casamento é a união de duas pessoas que têm o mesmo objetivo e caminham juntas para a vida. Se você pensar nisso, essa é a melhor definição que a gente pode dar. Não é a nossa definição, viu? Mas é uma definição sistêmica. O casamento é a união de duas pessoas diferentes que se unem para caminhar juntas para a vida. E nesse sentido, essas diferenças elas podem ser complementadas, elas não atrapalham essa relação. Você não precisa se preocupar em moldar essa pessoa. Você vai dando o que ela precisa e ela vai te dando realmente o que precisa, né? Mas essa queixa existe, que a pessoa acaba dizendo, eu não estou recebendo aquilo que eu esperava. Mas será que você está dando o que o outro espera? Você já se perguntou, né?
Eu não estou recebendo o que eu esperava na relação. Mas se a gente inverter a pergunta agora, se nós perguntarmos lá para o seu pai, será que ele está satisfeito com o que você está dando? E normalmente a gente está olhando só o nosso lado. E o nosso lado está pesado, mas para o outro deve estar leve, porque o descompensado está ao outro lado. Né? E isso resulta o quê? Uma grande decepção dentro do relacionamento. Né? E aí isso é tão pesado que se parece, sabe com o quê? Né? Imagine que você pegasse dinheiro emprestado de alguém. Então, você pegou emprestado de um amigo aí 10 mil reais. Você estava num sufoco e esse amigo te emprestou 10 mil reais com prazo de 3 meses para pagar. Só que você ficou assim tão enrolado nessa dívida que quando chegou os 3 meses você pagou 5 mil e não tem previsão de pagar o restante. Aliás, você está tão mais enrolado que você agora está desviando desse amigo. Né? Se você ele passa de um lado, você passa do outro, porque você tem cara para dizer para ele como você se sente. Nesse caso, qual é a sensação? O devedor, ele se sente em culpa com o credor. Ou seja, nessa relação descompensada, aí você tem um maior. O credor, ele é maior do que o devedor. E a pessoa, então, ela vai se afundando. Então, cada vez que essa relação dentro do casamento, né, ela existe, quando não existe um equilíbrio, você vai ter uma pessoa, veja que a gente comentou no início, que os dois chegaram juntos, mas agora, por causa de uma lei desequilibrada, não tem um equilíbrio, a lei do equilíbrio não está atuando dentro do casamento, então tem um que é menor, porque ele se sente culpado, porque tem muita cobrança pela parte do outro, você não está fazendo, você não está entregando aquilo que eu precisar. E essa pessoa que está, do ponto de vista dela, está entregando algo para essa relação, ela está ficando com a sensação de culpado. E isso é muito desgastante para a relação. Então, o que eu quero propor para você aqui é que pense o seguinte: como está o outro? Se você fosse ouvir o seu cônjuge, o que ele diria? Será que ele também está recebendo o que ele esperava dessa relação? Percebe, então, que isso causa uma grande tensão na relação? Por outro lado, a proposta mencionada pelo Bert é que haja um intercâmbio. E ele chama isso no livro de um intercâmbio positivo. E existe também o intercâmbio negativo. Isso está nas duas relações, né? E eu gostaria de ler para vocês aqui uma frase interessante para que a gente possa ter esse equilíbrio, que é muito importante que você não imagine que o outro tenha que adivinhar o que você precisa. Porque às vezes acontece muito, né? Inclusive, mais uma vez mencionando para vocês que nos traços de caracteres, quando a gente vai analisar isso, existe um traço que até a pessoa ela prefere que o outro adivinhe as suas necessidades, os seus sentimentos. Ela tem essa expectativa, mas às vezes essa expectativa nunca vai ser atingida. E você está achando que está faltando, mas não comunica para o outro o que você precisa. Então, o Bert diz o seguinte, aqui na página 30 desse livro, né? Às vezes a pessoa diz assim: eu gostaria que você me amasse mais. Ela está expondo um desejo. Mas ele diz: o outro parceiro não sabe nunca quando isso foi satisfeito. Quanto que é mais? Eu precisava que você me amasse mais. Aí, quanto que é mais? Porque, de repente, o outro já está dando, do ponto de vista dele, o máximo nessa relação. Mas ele diz o seguinte: se ele disser, venha dar um passeio comigo por meia hora, nesse caso, ele sabe exatamente quando o desejo foi cumprido. É importante dizer concretamente o que se deseja. Então, pense aí na sua relação. Será que você, ao longo do tempo, colocou de forma clara o que você precisa? Quando você diz, né, eu preciso ser mais amado, eu preciso ser mais respeitado. Então, seja concreto. É isso que o Bert comenta aqui, né? E nessa relação de equilíbrio, né, não só é necessário que você seja concreto, mas que busque sempre meios de você ir expandindo esse intercâmbio positivo e também usando o intercâmbio negativo. Eu vou falar do intercâmbio positivo e a Sheila vai falar do intercâmbio negativo. O que seria o intercâmbio positivo? Então, o homem, por exemplo, ele comenta, né, no livro, o homem ele dá um presente para a mulher, porque ele a ama.
Então, logo, ele, quando deu o presente, é como se nessa situação ele está aqui, ó. A mulher está aqui, ele subiu um pouquinho e deu um presente para ela. Assim que ela entrega, que ele entrega esse presente, ele está numa posição superior. Logo, a mulher ela vê a necessidade de compensar essa relação. Então, ela também vai retribuir para esse homem algo, só que aí é o detalhe, um pouco melhor. Essa é a questão, né? Ela vai retribuir e dar um pouco melhor, um pouco mais. Logo, o homem que recebeu nessa relação algo dessa mulher, recebeu um pouco mais, ele também vai procurar retribuir para ela, equilibrar essa situação, porque agora ela está maior, e ele vai dar um pouco mais. Percebe por que isso é um intercâmbio positivo? Porque essa relação de troca, visando o amor, ela é sempre crescente, ela vai evoluindo. É por isso que a gente comenta que não é correto a gente pensar assim, com o tempo, o relacionamento de um casal ele acaba se esfriando. Não deveria ser assim. Se essa lei do equilíbrio ela for aplicada na relação, com o tempo deve ser como o vinho, né? O vinho, quanto mais você guarda ele fica mais saboroso. Porque ele vai adquirindo certas propriedades. Só que não é mágico que acontece isso. É quando o casal ele vai procurando retribuir, dando para o outro algo a mais. Então, esse é um intercâmbio positivo. E não estamos falando aqui simplesmente de um presente, né? Retribuir com algo que a pessoa gosta, que ela precisa, com atenção, como o Beth falou ali, né? Olha, passei comigo 30 minutos, né? É um presente, é uma retribuição. Né? Aqui em casa aconteceu uma coisa interessante. Na semana que nós fizemos aniversário de casamento, o Rogério me deu um presente e eu particularmente não estava em condições de comprar nada para ele. Mas eu pedi que ele escolhesse uma refeição que ele tinha vontade de comer e fiz um pudim. O Rogério ama pudim. Quem conhece ele há muito tempo sabe disso, né? Então eu fiquei pensando. Se vocês me encontrarem pessoalmente, inclusive, já sabem que é o pudim, viu? Eu fiquei pensando de que maneira eu podia retribuir um presente que eu havia ganhado, né? Fez um risoto também, né? Ela fez um risoto muito você gostoso. pediu, né? E depois fez então, um pudim. foi a maneira que eu podia, naquele momento, retribuir algo que eu havia recebido. Me senti nessa obrigação. Mas é uma obrigação saudável. É isso que nós estamos falando aqui, né? Eu não vou fazer por obrigação. Porque você quer compensar. Né? E, às vezes, um pequeno ato ajuda a compensar isso. Né? E daí cabe só um alerta aqui, quando a gente fala do intercâmbio positivo. É quando a pessoa ela não se abre para receber, porque ela não está permitindo que o outro ele possa exercer isso. Por exemplo, como a pessoa que dá, ela está sempre numa posição superior, porque essa aqui que é a questão, né? Quem dá está superior, o outro equilibra e assim vai subindo, e assim vai crescendo essa relação de amor. Só que esse aqui, ele quer sempre estar superior, então ele não permite que esse aqui dê. Ele não comunica as suas necessidades. Por exemplo, que nos nossos atendimentos é muito comum, por exemplo, relacionado aos traços de caráter. Né? Você tem uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de ser cuidada, precisa de afetividade, precisa de carinho, mas de modo algum ela vai comunicar isso para o homem, porque ela precisa conservar a sua posição de maior. Então isso é muito ruim. Isso é uma coisa que prejudica muito a relação, porque você vai estar constantemente em desequilíbrio. E às vezes a pessoa ela mantém essa postura dizendo assim, se não fosse eu nessa casa para resolver essas coisas, porque meu marido é um frouxo, meu marido é um lerdo. Então, ela não deixa que esse homem ele exerça a liderança justamente para continuar nessa posição. Então, é muito importante que a gente deixe que o outro dê para ir sempre compensando isso, pouco a pouco, na relação. E sobre o intercâmbio negativo? Pois é, ele existe. Né? Numa relação de pessoas imperfeitas, vai haver decepção, chateação. E a nossa tendência, muitas vezes, é a vingança. O que é a vingança?
é fazer um pouco mais para o outro. Ou você me paga na mesma moeda, ou você vai pagar caro pelo que você fez a mim. E Bert fala que isso naturalmente enfraquece uma relação, né? Isso vincula um casal. Nós até conhecemos um casal aqui na nossa cidade que estão separados, porém andam atrás um do outro como gato e rato, né? Porque ainda procuram um se vingar do outro. Em vez de se separarem e seguirem suas vidas, não. Um ainda persegue o outro. Então estão vinculados, não estão livres, né? Porque estão ainda em busca de vingança, de prestação de contas e tudo mais. O que Bert fala sobre isso? Então, uma explicação moderna disso, né, é o truco. O que é o truco? Então, imagine o seguinte, né? Você está numa relação, a pessoa fez algo que te chateou, que te magoou, e você fala, não, deixa para lá, não imagina, não, deixa para lá. Isso naturalmente desequilibrou a relação. Porque você é superior e agora aquela pessoa lhe deve. Como nós vimos aqui, o credor e o devedor. Como que se equilibra isso de novo? Devolvendo um pouco menos. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai comprar uma água que custa R$3. Você dá uma nota de R$5. Qual é o troco? R$2. Você não vai receber os R$5 de volta, você não vai receber R$6 de volta. Você vai receber a diferença daquele valor. Se a água custa R$3, você recebe R$2 de volta. Então, é importantíssimo que se faça algo para demonstrar o que desagradou, o que incomodou, mas que se faça um pouco menos para o outro. E eu vou dar um exemplo muito interessante, até engraçado, que nós vimos no nosso curso, aqui os terapeutas vão se lembrar, mas é uma história muito interessante. Um casal estava juntos num restaurante e passou uma mulher muito bonita, bem produzida, e o homem, né, disse assim baixinho, isso é que é mulher. Imagina como essa mulher se sentiu. Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso, né? Mas ela não disse nada. Ela não disse nada, não se queixou, não ofendeu, nada. Deixou passar o tempo e disse para ele, olha, meu bem, faça o seguinte, vamos passar uma noite especial, reserve tal restaurante e nós vamos nos encontrar e vamos passar uma noite juntos. Pode ser? Ele falou, claro, pode. Essa mulher fez massagem, cabelo, maquiagem, depilação, comprou um vestido novo no shopping, sapato, bolsa. E quando apareceu para ele, ele simplesmente não acreditou no que estava vendo na sua frente. Era o nível, né? Isso é que é a mulher. Tiveram uma noite maravilhosa juntos. Tomaram sua refeição, aproveitaram bastante, enfim, tiveram uma ótima noite. No dia seguinte, ela deu uma conta para ele pagar. R$5.000. Esse homem quase morre, quase cai da cadeira e diz, mas afinal de contas, que conta é essa? Ela falou, bom, tudo tem preço na vida. Você teve a mulher que você queria ontem? Claro, não. Você foi muito melhor do que qualquer mulher. Ela falou, então, esse é o preço de um bom vestido, de uma boa maquiagem, do cabelo feito, do bom restaurante. Olha que interessante, né? Se você puder pagar toda semana, você tem uma dessa. Né? Isso, né? Se você puder pagar toda semana, você vai ter a mulher dos sonhos à sua disposição. E ele pagou quietinho, né? Né? Então, é muito interessante isso. Foi uma vingança? Não foi uma vingança. Porque eles tiveram bons momentos juntos. Mas ele aprendeu uma lição. E quando isso é feito, ela equilibra a relação de novo. Né? Aquela gangorra que estava assim, né? Um devendo para o outro, ela volta para o seu lugar de equilíbrio. É muito interessante isso. Né? Então,
Na compensação positiva, a gente sempre dá algo a mais. No intercâmbio negativo, a gente dá sempre algo a menos. Pode até parecer assim, mas não é maldade isso? Não, gente, porque Deus ele age com a gente do mesmo jeito. A Bíblia fala, por exemplo, que ele perdoa, mas não isenta da consequência. Tudo tem um preço, né? Por exemplo, os pais fazem isso também com os filhos. Quando as crianças fazem algo errado, fica de castigo. Vai ficar de castigo. Por um tempo para compensar aquilo que ele fez. Então, isso naturalmente está nas relações. Só que o que a pessoa faz? Ela guarda a raiva, ela guarda o ressentimento e deixa aquilo acumular. E essa relação fica desequilibrada, descompensada. O amor não vai dar certo enquanto a relação estiver descompensada. Muito bem. Algo mais que você quer falar? Não, isso não. Muito bem. E para finalizar, eu gostaria de mencionar para vocês aqui uma outra coisa que o Bert comenta, muito interessante nesse livro, e a gente falou um pouquinho da questão de você dar prioridade na relação, e eu até falamos sobre situações bem comuns, que é quando a pessoa ela não consegue lidar com as diferenças entre família. Então, para que um relacionamento dê certo, é necessário que cada um dos parceiros de uma relação deixe a sua própria família. Interessante, também está na Bíblia isso, né? O homem deixa mãe, pai e mãe, se apega à sua esposa, os dois vivem juntos numa família. Só que o que acontece muitas vezes? Não é só deixar a família no sentido concreto, de você deixar a casa do seu pai, deixar a casa da sua mãe e morar junto com o seu cônjuge. Ali você deixa também alguns princípios que eram válidos. Quais são os princípios válidos da sua família que você trouxe para o seu casamento, querendo empurrar ou exigir que o outro adote os mesmos princípios? Então, isso também não é correto. Então, por exemplo, eu trago os princípios da minha família, as coisas que eu aprendi, a minha visão de vida, a Sheila traz a dela. Agora, nós constituímos uma outra família. Nós vamos agora conversar, dialogar e acordar quais serão os princípios desta nossa família. Este é o saudável. Sem que eu exija que ela adote os princípios da minha família e tampouco ela exija que eu adote os princípios da família dela na nossa relação. Porque agora já é outra família. Outro sistema. Outro sistema. E aí, essa visão é importante porque a gente tira um pouco daquele conceito de que qual é a família que é boa e saudável. Porque alguns dizem assim, a minha família é boa, mas a do meu parceiro é horrível. E aí você vai, se junta com os amigos e até na frente do seu cônjuge você começa a malhar a família do seu par, né? Então isso é muito ruim. Isso é uma coisa que realmente não deve acontecer. Isso destrói as relações. Por quê? A Berta até menciona que isso envenena o relacionamento. Você sabia disso? Isso envenena o relacionamento? Porque quem se casa, talvez você já ouviu até essa frase, né? Se você casou com a pessoa, você se casou também com a família dela. Não dá para você desvincular isso, justamente porque ela traz também esses princípios. Então, muito importante é que você aceite a família do seu cônjuge, assim como você aceita o seu próprio cônjuge. Valorize isso. Porque, inclusive, no conceito sistêmico, nas constelações familiares, o que nós mais procuramos fazer é restabelecer o ciclo de amor existente nas famílias. Como que, então, eu entro numa relação querendo destruir e fazer com que a família do meu cônjuge ele tenha menos valor do que a mim. Então, isso é realmente algo que destrói as relações. Vamos agora para um exercício. Esse exercício está na página 119, né, desse livro, Para que o Amor Dê Certo. É um exercício diferente, porque ele não propõe uma discussão, uma DR, né? Como a gente costuma dizer, discutir a relação, que se não for bem feito, gera discussão, gera conflitos, né? Quando às vezes um vai expor sua opinião, o outro vai expor a outra, isso é válido, mas tem que ser feito com muito carinho, muito respeito. Mas nesse exercício, eu acho muito interessante a sugestão que ele dá. Ele está falando com um homem, um cliente, que tem um relacionamento à beira
do término, né, devido a muitas discussões, muitas dificuldades, e Bert propõe o seguinte exercício. Ele fala assim, cada um vai escrever num papel a seguinte frase. Meu desejo mais profundo para o relacionamento é 3 pontinhos. Cada um vai dizer o seu. Então, eu escrevo num papel, o Rogério escreve num papel. Separados. Certo? O meu desejo mais profundo para esse relacionamento é... E eu digo. Então, numa noite, ele propõe assim, né? Eu digo para o Rogério qual é o meu desejo, mas sem cobrança e sem exigências. Entendem isso? Sem cobrança e sem exigência. Eu vou dizer eu, como pessoa, como esposa, como mulher, qual é o meu desejo. E o Rogério não precisa se manifestar. Ele vai apenas ouvir. No dia seguinte, é o contrário. É a vez dele. Ele vai, não importa quem faça primeiro, né? Mas ele vai dizer para mim qual é o desejo mais profundo que ele tem no nosso relacionamento. Novamente, sem cobrança e sem exigências. Ele vai dizer, do ponto de vista dele, qual é esse desejo. E aí Bert fala assim, depois não se fala mais sobre isso. Mas que coisa doida, o que é isso? O que ele está propondo aqui? Um movimento interno, uma mudança interna. Ouvir com respeito. Deixar o amor fazer a mudança. Entende? Ele não está propondo isso em uma conversa, um diálogo, uma DR, uma discussão, mas não. Ouça, guarde para você, não precisa tocar nesse assunto de novo. Cada um agora vai fazer a sua parte. Se esse é o desejo do meu cônjuge, eu vou me esforçar nesse sentido e ver como eu posso aplicar isso para mim. Então, esse não é um exercício meramente um exercício sistêmico, né, que a gente vai fazer aqui juntos. Não, é um exercício que um casal vai fazer no momento que achar necessário, né, e que pode ser repetido durante os anos, né, porque a gente muda como pessoa, o relacionamento muda, as necessidades mudam, né, e nós podemos repetir. Então, a frase principal é essa, né, o meu desejo mais profundo para o relacionamento é... E aí nós podemos expressar o que cada um precisa. E eu lembrei de um exemplo interessante aqui, que eu acho que cabe bem nessa situação quando se trata de movimento interno. Por que você pode Postura, confiar, né? Que essa postura interna vai mudar a relação. Tem uma terapeuta conhecida nossa, Letícia, muito queridinha, que ela comentou algo interessante da relação dela com o marido numa certa ocasião, né? Que ela se irritava bastante quando ele deixava a toalha molhada no chão do banheiro. Então, toda vez ela tinha que se queixar com ele dessa toalha molhada no chão. E era uma coisa que irritava ela profundamente, que fazia constantemente. Um dia, ela disse que ela começou a pensar assim, mas esse homem é tão maravilhoso comigo em tantas coisas. E ela começou a enumerar na cabeça dela todas as coisas boas que ele fazia. Daí ela diz o seguinte, que ela determinou no íntimo dela, se eu tiver que ficar o resto da minha vida recolhendo essa toalha molhada no chão, eu vou fazer isso, porque ele é um homem maravilhoso. Eu te pergunto, o que você acha que aconteceu? Escreve para mim aqui. O que você acha que aconteceu? Sem ela ter falado nada mais para ele, nunca mais ela tocou no assunto. Esse homem parou de jogar a toalha no chão. Exatamente. Exatamente. Gente, a nossa postura interna muda o outro. Então, isso é muito interessante. Por isso que esse exercício, Ana Paula, muito bem, ó. Por isso que esse exercício é válido. Você comunica para o outro de uma forma respeitosa e deixa agir. Faça isso sem uma exigência do tipo, você nunca me deu isso. Não, diga simplesmente o que você precisa. Como diz lá na página 30, que a gente
funcionou, né? Comunique o que você precisa. E com certeza o seu cônjuge vai fazer o que você espera. Muito bem. Nós encerramos aqui essa primeira parte da nossa interação terapêutica. Foi um prazer ter vocês aqui, se você está assistindo essa aula gravada. De agora em diante, a gente vai seguir aqui com o grupo que está conosco nessa interação. Um grande abraço para vocês.